desafios que muitas pessoas enfrentam na dimensão familiar, que é o tema que nós vamos trabalhar hoje, se dá justamente, em primeiro lugar, a nível pessoal. Por nós não estarmos bem, por nós não estarmos lidando bem com as situações interiormente, nós acabamos por amargurar a outros, falar a outros, desabafar, descontar nos outros. E são muitos os filhos que queixam-se dos pais, são os pais que queixam-se dos filhos, o marido que queixa-se da esposa e vice-versa, no sentido de que tudo isso que acontece e que se acumula nesse universo individual, pessoal, acaba rompendo e alcançando essa dimensão familiar. Muitas vezes é a falta de limites em relação à questão do trabalho, assuntos profissionais que entra esse universo familiar. Mas hoje nós vamos então aqui ver um pouco sobre como que nós devemos reconstruir a nossa família à maneira de Deus. Infelizmente, são muitos os maridos e as esposas que só procuram ajuda quando as coisas estão mal. É o casal à beira do divórcio que vai então querer refazer as coisas da maneira correta. É os pais que infelizmente perderam os filhos ou perdeu o relacionamento com os filhos, que olha para trás e pensa, puxa vida, deveria ter agido de maneira diferente. Hoje aqui nós vamos falar sobre 3 áreas dessa dimensão familiar que precisa ser reconstruída. Alguns de nós vamos ser afetados por elas, outros nem por isso, mas nós vamos passar aqui nessas 3 áreas. A primeira coisa que vale a pena a gente começar aqui a pensar e a refletir é qual o propósito da família. Porque quando a gente olha desde o princípio, quando Deus cria Adão e Eva, Deus abençoa o homem e a mulher para que eles multipliquem. E há um propósito comum na família. Adão cuidava de Eva, Eva cuidava de Adão, eles faziam a vida juntos, eles conversavam, conviviam, havia bastante comunhão nessa primeira família, porque não havia mais ninguém. E ali vem os filhos, vem Caim, Abel e assim por diante. E acontece toda uma dinâmica familiar que marca-se com a criação de Deus. Foi o Deus o criador da família e Ele mesmo então é aquele que orienta como que acontecem essas relações. Mas sobre a questão do marido e da mulher, alguns textos nos ajudam a nos balizarmos, nos orientarmos. Um deles, que é muito comum e conhecido, é o texto que se diz que o homem deixará pai e mãe, juntará-se à sua mulher e se tornarão uma só carne. E muitos dos problemas que a gente encontra na dimensão familiar está justamente na falta desses claros limites que devem se existir no casamento. Quando Adão e Eva viveram no Jardim do Éden, o Jardim do Éden tinha os seus limites, né? Havia ali como que uma cerca de proteção onde Adão e Eva viviam a sua liberdade matrimonial, ambos andavam nus, não havia-se vergonha entre eles, liberdade entre eles era o dia a dia deles, e eles viviam nesta liberdade, viviam nesta comunhão, sem a intervenção externa de ninguém. E hoje nós somos chamados a também viver essa realidade. Infelizmente há muitos homens e mulheres que casam-se, mas não corta-se o cordão umbilical, continua-se uma forte relação com os pais, as mães, e isso acaba trazendo uma certa intervenção negativa no casamento. O casal precisa formar esta nova família. E o conselho de Deus é, aquele que vai casar-se é preciso deixar o pai e a mãe, ou seja, não é apenas continuar ou estender essa relação, mas há um abandono, há um corte. É claro que isso não se diz respeito na falta de contato, relação, amizade, consideração e respeito aos nossos pais, como nós somos devidos a dar, devemos honrar os nossos pais e mães, como diz a palavra de Deus, mas a gente precisa reconhecer e colocar um limite em relação ao nosso casamento. Dessa maneira, o casal guarda-se um ao outro, defende-se um ao outro, decidem-se juntos nesse aspecto. Então há a necessidade dessa definição de limites claros na dimensão familiar e a Bíblia nos orienta como fazer isso. É preciso deixar pai e mãe, é o primeiro ponto da união matrimonial. Mas também é preciso cuidar disso, na questão dos próprios filhos. Os filhos são parte da família, sem dúvida nenhuma,
Mas quantas vezes, por motivo dos filhos, os pais acham-se de forma legítima a negligenciar o seu casamento? Então há muitos pais que vivem para os filhos e o casal esquece de ser casal mais. Eles não namoram mais, não há romantismo mais no ar, porque a vida passou a ser centralizada agora apenas em torno dos filhos. O propósito do casal é os filhos? Claro que não. Eles, antes de terem filhos, eles eram um casal. E é muito importante há equilíbrio nessa dimensão para que o casamento, a união, a relação do marido e da mulher não morra ao ponto de que no final, quando os filhos vão embora de casa, olhe de novo o marido para a cara da mulher e pergunte: quem é você que está aqui? Eu não te conheço. Nós não se conhecemos mais porque foi negligenciado por tantos anos a dimensão conjugal que quando ela é retomada são dois estranhos que estão lá. A segunda área que nós colocamos aqui é a questão dos filhos. Os filhos ocupam uma parte significativa da nossa vida familiar. São o lado mais fraco, o elo mais frágil. Nós, como pais, cedemos, abrimos mãos, sofremos calados, porque nós colocamos os nossos filhos em primeiro lugar. Mas, de novo, há tanto erro, há tanta falta de base, muitas vezes, de como isso deve ser feito, que há casos em que os filhos são promovidos ao chefe do lar. Os filhos passam a ser os patrões dos pais, eles mandam e desmandam. E os pais, para evitar problema, cedem, vão para o caminho mais fácil. A Bíblia fala que nós devemos corrigir a criança no caminho que ela deve andar quando ela é criança, para que ela, quando crescer, não se desvie. É claro que toda educação precisa ser equilibrada. Nós temos momentos de ceder, sem dúvida nenhuma, mas também, muitas das vezes, a gente falta o outro lado, o momento da disciplina, o momento da correção, o momento de definirmos também os limites de como que eles devem comportar-se nesse sentido. A Bíblia nos ensina a definir limites. Infelizmente, às vezes, a falta de limites faz com que pais se tornem abusivos, porque querem exigir aquilo que eles nunca ensinaram para os filhos, mas quando chega uma hora em que os filhos fazem algo errado, os pais impõem o limite, não porque ensinaram o limite, mas porque querem que o limite seja assim. E filhos que ficam-se brigados, chateados, sentem-se abusados ou sobrecarregados pelos pais e mães pelo fato de que a relação não tem uma base sólida para que isso aconteça. Como que a coisa deveria acontecer da melhor forma possível em termos de pais e filhos? Os nossos filhos deveriam ser nossos melhores amigos e vice-versa. E a gente deveria não apenas educá-los, amá-los, mimá-los, mas na mesma liberdade também discipliná-los, orientá-los, caminhar com eles. Infelizmente, é muito comum nós termos falta de equilíbrio. E isso traz uma confusão familiar muito grande. Às vezes os pais, um pai compra partido por um filho, o outro pelo outro, se torna filho favorito de um e de outro, e a casa divide o casal, os filhos dividem o casal, o que também, de novo, afeta o limite do jardim do Éden, que deveria sempre ter existido, e ali, de novo, por causa da relação familiar, os filhos também trazem uma desestabilidade na questão familiar. É preciso que a gente cuide disso. Os nossos filhos, nós somos chamados a amá-los, a cuidar e a proteger eles. Muitas vezes nós, como pais, também temos um grande risco de sermos negligentes. Queremos que a escola cuide, queremos que os amigos cuidem, queremos que a vida ensine a gente ali, que o YouTube ensine a gente a dar o telefone, e a gente não investe tempo de qualidade para se relacionar com os nossos filhos. E depois a gente, claro, sente o outro lado, quando eles vêm com atitudes que nós não estamos satisfeitos ou não estamos em acordo e ficamos chateados ou queremos impor. E, de novo, tudo isso se dá nesse ambiente onde nós também temos uma parcela de negligência como pais. E, em terceiro lugar, a família mais alargada. Nós temos irmãos, irmãs, nós temos esse ambiente, vamos nos tornando adultos, às vezes nós levamos para a vida adulta traumas, histórias, coisas que nós não gostamos que aconteceram na nossa vida infantil ou adolescência, e ali a gente agora na vida adulta traz. E são inúmeras as famílias que têm irmãos que não se dão com irmãos, pais brigados com os seus irmãos, e a gente conhece as brigas dos nossos tios, das tias,
os nossos avós, problemas que marcaram profundamente a forma deles como pessoa. E são problemas que eles vão levando e reproduzindo também nas suas famílias. Infelizmente, a gente não cuida da nossa família como nós deveríamos. A gente às vezes se encontra naquela reunião de Natal no fim do ano, onde vem gente que por um ano inteiro não conversou, não falou, não sabe da vida, e às vezes é lá, naquele ambiente familiar diverso, que começam-se as confusões, as brigas, porque a gente já não tem feito um bom papel com o familiar ao longo do ano. A gente já não tem cuidado, orado, acompanhado, ajudado a nossa família. Há um grande senso de independência na nossa sociedade, cada um por si, cada um cuida da sua vida, cada um com seus problemas. E a verdade é que como é que a gente pode esperar que a nossa família seja unida ou caminhe junto, se nós não fazemos a diferença quando chega a nossa vez de ajudarmos ou ligarmos para alguns dos nossos familiares e sabermos deles? E muitas das vezes nós, como cristãos, falhamos porque a gente não cuida da nossa própria casa. Nós não somos aqueles que estão atenciosamente também procurando amá-los, cuidá-los, se importando com eles, orando por eles. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma área que nós precisamos rever. Se hoje fosse o seu último dia de vida, talvez você pensasse, puxa vida, devia ter gastado mais tempo com a minha avó, com o meu avô, com o meu tio, com aquele meu primo que eu gosto. Não só um Natal, não só numa ocasião aqui e ali, não só nos funerais, quando a gente se encontra, mas a gente muitas das vezes tem menosprezado uma das maiores riquezas que Deus, desde a criação do mundo, preparou para que cada um de nós tivéssemos, que é a nossa família. É possível reconstruir a sua família? A resposta é sim, mas isso vai depender diretamente de você, de como você vai fazer, de como você vai agir. Deus nos ajuda e nos dá graça para que a gente assim o faça, sem dúvida nenhuma. Que você também possa ter a coragem de fazer isso. Dá um reset em vários dos seus relacionamentos. Se é no casamento, para agora. Pensa de novo, ora, busca o conselho de Deus. Se é com os filhos, veja aquilo que Deus tem te falado e reconstrua. Ainda há tempo de reconstruir. E a sua família ainda há de ser esta bênção, este suporte, esta alegria que Deus, desde o princípio, planeou que ela fosse. Não há família tão ruim que não possa ser melhorada. Mas para isso, vai depender que você e eu, corajosamente, coloquemos a mão na massa. Quebremos e destruamos algumas áreas que não estão muito bem construídas e a gente passe a reconstruir agora a maneira de Deus. Que a sua família seja uma bênção, a começar em você como filho, a começar em você como marido, esposa, pai, como tio, como tia, como avô, como avó. Que você faça essa diferença na sua família. Que Deus te abençoe.